Boa tarde, meus irmãos. Que o Senhor, em graça e em bondade, esteja sendo com cada um de nós a cada dia. Meus irmãos, eu convido vocês ao estudo da palavra de Deus nesta tarde. E nessa tarde eu quero trazer o seguinte estudo: o sério ensino do inferno. Meus irmãos, é isso que eu gostaria de trazer nessa tarde. O sério ensino do inferno. Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias num texto que é um dos mais esclarecedores sobre ele. É Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19 até o verso 31, Jesus Cristo está narrando uma situação. Veja, alguns vão querer dizer que essa situação narrada por Jesus Cristo é uma parábola. Então não está falando de algo literal. Ainda que fosse uma parábola, ainda que fosse, a parábola ensina sobre coisas reais. Por exemplo, quando Jesus falou sobre a parábola do semeador, ele está falando sobre algo que é real. Existe semeador, existe semente, existe semeadura. Então, ainda que fosse uma parábola, as parábolas só falam de coisas reais. No entanto, eu não creio que seja uma parábola, porque parábola não cita nomes e nessa passagem nomes são citados. Mas veja, ainda que fosse uma parábola, as parábolas só falam de coisas reais. E Jesus está trazendo ensinos bem reais nessa passagem. Então, Lucas 16, a partir do verso 19, diz assim: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que, coberto de chagas, jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Até aqui está narrando dois indivíduos diferentes neste mundo, nessa vida. Esses dois indivíduos têm realidades sociais, financeiras diferentes. Quando chega então no verso 22, vai dizer assim: Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Esses dois indivíduos diferentes nessa vida, os dois sofreram a morte, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez. Seja branco, seja negro, seja homem, seja mulher, seja rico, seja pobre, seja grande, seja pequeno. Todos os homens irão morrer. Então veja, até esse momento nós podemos falar de coisas literais? Nós podemos dizer que nessa vida existem ricos e existem pobres? Podemos, concordem comigo. Até esse momento, nós vemos coisas que podem ser vistas literalmente. E nós podemos dizer que todos os homens, eles vão morrer em algum momento, seja rico ou seja pobre? Nós podemos dizer literalmente que a morte vem para todos? Mais uma vez, até aqui, podemos ver coisas que são literais. Aí, a partir da morte, Jesus Cristo vai descrever coisas que só ele, como Deus encarnado, pode descrever. Só ele tem conhecimento dessa realidade após a morte. Ele diz que Lázaro, quando morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Se o que veio antes foi literal, por que isso que virá depois não será literal? Pensa bem nisso. Aí ele diz também que o mendigo, que o rico morreu, e no verso 23, coloca da seguinte maneira: no inferno. Tem tradução que fala no Hades. Hades é a expressão grega para inferno ou para sepultura. Porque a mesma expressão usada para inferno ou para sepultura, tem algumas pessoas que dizem que não existe o inferno. Que o inferno é tão somente a sepultura. Que morreu, acabou. Meus irmãos, meus amigos, ainda que a mesma palavra no grego seja usada para sepultura, também é utilizada para o mundo dos mortos, para o inferno. Aí veja o que diz aqui, seguindo o versículo. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Veja, não é apenas a sepultura, porque está dizendo que essa pessoa no inferno, ela está consciente
e ela está em tormentos. Meus irmãos, meus amigos, este é o sério ensino do inferno. É uma realidade após a morte. É uma realidade consciente. É uma realidade de sofrimento. Jesus Cristo, ele vai falar sobre o inferno com grandes riquezas de detalhes. Jesus Cristo foi quem mais falou sobre o inferno na Bíblia. Foi a primeira pessoa a falar no Novo Testamento. E ele fala de uma maneira assim, bem detalhada acerca da questão do sofrimento. Ele vai dizer que no inferno, o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. Ele quer dizer que é um sofrimento constante, é um sofrimento intermitente, é um sofrimento eterno. Quando ele diz o verme, nós sabemos que o corpo ele entra no estado de putrefação e os vermes começam a comer o corpo. Aí Jesus está descrevendo essa corrupção, essa deteriorização, esse estado de putrefação eterno. E quando diz que o fogo nunca apaga, está falando desse sofrimento. Aí Jesus vai descrever ainda mais, dizendo que no inferno existe choro e ranger de dentes. Meus irmãos, choro está falando de algo convulsivo, está falando de algo assim de soluços. E quando fala de ranger de dentes, tenta imaginar essa situação, a pessoa no sofrimento tão grande que ela faz assim, ó. Ela range os dentes. Jesus vai descrever o inferno como um local de sofrimento, de consciência e como um local terrível. Jesus ele chega a dizer assim: que adianta o homem ter o corpo inteiro são, mas a sua alma ser lançada no inferno? Observe se não foi Jesus quem disse isso. Observe Mateus capítulo 5. Mateus 5. Ele vai dizer assim nos versos 22 e depois no verso 29. Mateus 5, no verso 22, ele coloca dessa maneira: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o irmão, será sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Quem está falando é Jesus. Jesus foi a pessoa que mais falou no inferno, foi a primeira pessoa no Novo Testamento a falar de inferno, e ele fala com grandes riquezas de detalhes. Mais uma vez ele diz no verso 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o corpo lançado no inferno. Meus irmãos, Jesus está falando que o corpo será lançado no inferno. Mas veja, aqueles que defendem que o inferno é sepultura, então eles falam, não, realmente o corpo vai para a sepultura. Mas se você observar o capítulo 10, ainda de Mateus, no verso 28, 10 verso 28, Jesus diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Percebe Jesus dizendo que os homens, no máximo, podem fazer mal ao corpo? E esses eu não preciso temer? Eu preciso temer aquele que, além de matar o corpo, pode fazer a alma perecer no inferno. Então, o inferno é um local de sofrimento físico e de sofrimento espiritual, de angústia para o corpo e de angústia para a alma. Meus irmãos, é o sério ensino sobre o inferno. Jesus foi quem mais falou. E Jesus falou com grandes riquezas de detalhes. Voltando para o texto de Lucas, capítulo 16, o que a gente vai perceber aqui? Que o rico está no inferno. O texto diz que ele está em tormentos. E o texto diz que ele está consciente. Então veja, existe esse local literalmente, esse local é um local de sofrimento e de consciência. Se você observar um pouco além, diz que ele fala no verso 24, então, clamando,
disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a sua mão em água e que o seu dedo pingue na minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. O rico, naquele estado de sofrimento consciente e grande angústia, ele está pedindo misericórdia. Ele está falando que a misericórdia poderia ser apenas uma gota d'água na sua língua. Ele quer um mínimo de refrigério. Ele quer um mínimo de consolo. Ele quer um mínimo de alívio. Meus irmãos, tentem imaginar a situação de angústia desse homem. Tentem imaginar a situação de sofrimento. Ele está dizendo: Pai Abraão, olha, faz com que Lázaro, pelo menos uma gotinha, um pouquinho de refrigério, um pouquinho de alívio na minha língua. E qual a resposta? Ele fala: porque estou atormentado nessa chama. Final do verso 24. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em sua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Aquele homem está pedindo uma gota de refrigério e nem isso lhe foi permitido. Nem isso lhe foi dado. Meus irmãos, o que a gente está entendendo aqui? Que o inferno é uma realidade terrível, uma realidade literal, uma realidade consciente de sofrimento sem nenhum alívio. Por que a Bíblia nos ensina sobre isso? Aqueles que negam a realidade do inferno, um deles, os adventistas, eles usam alguns argumentos que, num primeiro momento, nos fazem balançar. Então, eles dizem assim: como é que um Deus de amor, como é que um Deus de graça, como é que um Deus de bondade pode criar um local de sofrimento eterno? E eles dizem, que se Deus fez esse tipo de local, então ele é mais cruel que o diabo. Eu vi um pastor adventista dizer isso. Meus irmãos, parem para pensar. A grande questão não é como é que as pessoas argumentam em nome de um emocionalismo, talvez até mesmo barato. A grande questão é como é que a Bíblia ensina de maneira clara, de maneira contínua, de maneira literal. Deus, ele é justo. Deus, ele é juiz. E ele, como juiz justo, ele prepara o castigo para a impiedade, para a insistência da impiedade do homem. O inferno foi criado por Deus. Jesus disse: para o diabo e os seus anjos. Porque o diabo e os seus anjos se rebelaram, Deus preparou o castigo para o diabo e os seus anjos. Observe Mateus capítulo 25, verso 41, onde é dito: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Então o diabo e os seus anjos têm esse local preparado para o castigo deles. Só que o texto lá de Mateus 25, 41 fala que outros também serão jogados. Deus, na sua justiça, assim como ele está castigando o diabo pela sua rebeldia, ele tem o mesmo castigo para o homem na sua rebeldia. Meus irmãos, Deus, ele é juiz. Deus, ele é justo. Ele castiga o pecado, ele castiga a impiedade. E veja, a grande resposta está na cruz de Cristo. Se o pecado não fosse terrível, por que Cristo precisaria morrer por nós? Se o inferno não fosse real, não fosse literal, não fosse eterno, por que Cristo precisaria morrer por nós? Se o inferno não existisse, Jesus não precisaria morrer. Se o inferno não fosse terrível, Jesus não precisaria morrer. Se o inferno não fosse eterno, Jesus não precisaria morrer. Meus irmãos, a Bíblia nos traz esse sério ensino sobre o inferno. E por que Jesus falou tanto sobre isso? Esses que negam a realidade do inferno, eles dizem que esse é um discurso terrorista. É um discurso para assustar as pessoas. Veja, se é um discurso terrorista, quem mais fez esse discurso foi Jesus. Se é um discurso para amedrontar as pessoas, quem mais fez esse discurso foi Jesus. Por que Jesus faz esse discurso? Eu gosto de fazer essa comparação. Você vai mandar seu filho para a escola, você vai dizer: olha, meu filho, toma cuidado, porque lá na escola tem muita coisa ruim. Lá na escola tem drogas, lá na escola tem pessoas que fazem o mal, lá na escola tem prostitutas,
tem pedófilos. E hoje em dia, lá na escola, tem até pessoas que entram para assassinar. Não é assim que você fala para o seu filho? Você não quer necessariamente deixar o seu filho traumatizado com a escola. Você quer advertir o seu filho sobre os perigos que existem na escola, que existem no mundo. Jesus, quando ele fala sobre o inferno, ele quer nos advertir, ele quer nos alertar, ele quer nos levar a pensar o seguinte: olha, toma cuidado, porque a sua vida está caminhando para um destino eterno e você não para pensar qual é esse destino eterno. Quero entrar nesse assunto daqui a pouco para a gente encerrar. Mas observe, por favor, duas últimas lições sobre esse texto. Verso 26 diz assim: além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então esse texto, descrevendo detalhadamente como é que é o inferno, mostra que é um local de tormento, que é um local consciente, que é um local sem nenhum tipo de alívio, e está dizendo que é um local irreversível. Quem está aí não pode passar para cá. É assim que Abraão fala. A Bíblia diz que morreu, segue juízo. Se morreu salvo, louvado seja o Pai, eternamente salvo. Se morreu longe de Cristo, misericórdia, eternamente separado de Deus. A Bíblia vai dizer que é um local de sofrimento consciente, eterno, irreversível. E aí, meus irmãos, Jesus Cristo vai dizer assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Por que ele está chamando de louco? Ele está dizendo: olha, você não para pensar para onde é que a sua vida está te levando? Você não para pensar que a qualquer momento você pode partir? Você não para pensar o que vai acontecer depois da sua morte? Você está vivendo como louco. Você está agindo como louco. Você está sendo louco. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina isso para nos advertir, para que nós advirtamos aqueles que estão à nossa volta, nossos amigos, nossos familiares, nossos conhecidos, aqueles que a gente nunca viu. A gente precisa advertir sobre essa séria realidade. O que vai acontecer aqui no final? Aquele homem, ele diz assim no verso 27, então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Esse homem está sabendo que essa é a realidade eterna dele, mas ele sabe que não precisa ser a realidade eterna de todos os homens. Ele está vendo que Lázaro não está no inferno, que Abraão não está no inferno. Ele está percebendo que outras pessoas escaparam do inferno. E já que não existe mais escapatória para ele, ele quer que pelo menos seus familiares não vão para esse lugar. E aí, meus irmãos, o que a gente vai perceber aqui? O inferno não precisa ser o fim de todos os homens. O inferno não precisa ser o seu fim. O inferno não precisa ser o fim dos seus familiares. Nós precisamos advertir, nós precisamos ser advertidos. Como é que essa advertência acontece? Aquele homem, ele está achando que Lázaro poderia fazer alguma coisa. A resposta é essa. Verso 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O que é Moisés e os profetas? São os escritos de Moisés e dos profetas. Se eu disser que eu tenho em minha casa o que eu já li, José de Alencar, eu estou dizendo que eu já li os livros de José de Alencar. Da mesma forma, quando diz Moisés, o que Moisés escreveu. Os profetas, o que os profetas escreveram. Então está dizendo, olha, eles têm a Bíblia. Eles devem ouvir a Bíblia. Meus irmãos, aquele homem está achando que se acontecesse algo sobrenatural, se alguém viesse dos mortos, isso faria diferença. Abraão está dizendo, não, eles só precisam da Bíblia. E então, a insistência. Verso 30. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ele sabe que o homem em vida deve se arrepender. Ele sabe disso. Mas ele acha que o homem em vida vai se arrepender pelo sobrenatural. Ele acha que o homem em vida vai se arrepender pelo susto, pelo medo.
E então Abraão vai insistir em dizer o seguinte no verso 31. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Abraão está dizendo o seguinte, que o homem não precisa do sobrenatural, que o homem não precisa do medo, o homem só precisa crer, e crer na palavra de Deus. Como é que se dá o arrependimento? Pela fé nas Escrituras. As Escrituras estão mostrando que Jesus Cristo é o caminho de Deus para a salvação do homem, que Jesus Cristo é o perdão de Deus para a salvação do homem. Meus irmãos, meus amigos, não fiquemos esperando o sobrenatural. Então, somente creiamos na palavra do Senhor. Creiamos no que a Bíblia ensina. É dito da seguinte maneira: à lei e ao testemunho. Se não falarem dessa maneira, jamais verão a luz. O que o homem precisa está aqui na palavra de Deus. É a Bíblia que mostra como o homem foi criado, como o homem se rebelou, como Deus se manifestou em graça por meio de Jesus Cristo para o perdão, para a salvação do homem. Se Deus fez tudo o que precisava ser feito e o homem não se arrepende, não há outra solução, não há outra realidade. O homem fica condenado à eternidade nesse local de castigo. Que o Senhor, em misericórdia, coloque em nossos corações temor, senso de urgência, e que nós possamos ser instrumentos de Deus para que outros escapem do inferno. O sério ensino sobre o inferno. Que a palavra de Deus nos leve a atentar àquilo que realmente é eterno, que realmente é urgente. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra tenha, de alguma maneira, esclarecido a sua mente. Deus te abençoe. Um carinhoso abraço.